Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreendedor Antifrágil. Eu sou Douglas Pereira, psicólogo, consultor empreendedor, e hoje eu preciso fazer uma pequena confissão para você. Eu, infelizmente, em virtude do feriado, Dia dos Namorados, enfim, da semana passada, eu acabei não conseguindo gravar o programa de hoje. Mas fica tranquilo, fica por aqui, que tem um conteúdo muito legal que eu vou compartilhar com você, que é uma palestra que eu fiz para o CDL aqui de Erechim, onde a gente fala sobre o mercado pós-Covid-19, E a pergunta que eu faço é, você está preparado? Então, se você quiser saber mais sobre isso, quiser saber se você realmente está preparado para encarar esse mundo, esse mercado pós-Covid, fica por aqui que a palestra começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa palestra online, o mercado pós-Covid-19. Você está pronto? Meu nome é Douglas Pereira, eu sou psicólogo, consultor e empreendedor e agradeço imensamente o convite do CDL Erechim para estar aqui discutindo com você esse tema tão importante, Porque está todo mundo meio sem saber o que fazer, está todo mundo preocupado com o que vai acontecer, como que as coisas vão funcionar. Então, eu recomendo a você pegar papel e caneta, anotar as coisas que eu vou falar aqui, porque isso pode fazer a diferença entre você pegar a ideia, lembrar e aplicar ela depois, ou simplesmente você deixar esse conteúdo, esse aprendizado aqui guardado lá na gaveta. Então, hoje a gente vai falar sobre como se adaptar ao mundo VUCA, e eu já vou explicar o que é esse tal de mundo VUCA, o que fazer após a pandemia e a principal atitude para superar a crise. E para a gente começar o conteúdo, eu quero te contar uma história. Era uma vez um empreendedor que queria vender um componente para uma grande empresa, mas ele foi rejeitado, a empresa não quis esse componente. Então o que ele fez? Ele voltou para a universidade para aprender um pouco mais e ele conseguiu desenvolver esse componente para vender para essa grande empresa. O problema é o seguinte, ele precisava daí construir uma fábrica para atender essa demanda dessa grande empresa. Só que a cidade onde ele morava não tinha um projeto, para facilitar a construção de pavilhões através de subsídios, e ele acabou então começando num lote pequeno. Só que o problema é que esse lote era do lado de uma destilaria. O que aconteceu? A fábrica dele pegou fogo 2 vezes e um tempinho depois passou um temporal e levou a fábrica dele embora. Sabe o que acontece? Essa história parece mentira, Parece uma história inventada. Só, Douglas, você está querendo relacionar com o coronavírus. Não é uma história inventada. Você já ouviu falar em Soichiro Honda? Ele simplesmente é o fundador da empresa Honda, que todos nós conhecemos, a Honda Motor Company. A história de verdade, então, que o Soichiro queria fabricar anéis de pistão para Toyota. Só que ele foi rejeitado, assim como a história que eu comecei contando. Ele voltou para a universidade, estudou mais, as pessoas davam risada dele porque ele voltou para a faculdade e tal, mas ele conseguiu desenvolver, então, o anel de pistão. Só que, como eu falei, ele precisava de uma fábrica, porque a demanda era muito grande. E aí ele precisava de concreto. E o Japão negou o concreto para o Soichiro porque eles estavam naquele contexto de guerra, então não tinha recurso para poder subsidiar a construção da fábrica dele. O que ele fez? Ele acabou desenvolvendo o próprio concreto, desenvolveu a própria fórmula aí de concreto para construir a fábrica dele. Como eu falei, durante a guerra, a fábrica dele foi bombardeada 2 vezes. E alguns anos depois, ainda para ajudar, um terremoto destruiu o que restava da fábrica dele. Mas, qual que é o ponto? O que eu quero trazer da história do Soichiro Honda? Não é só isso, tem a questão da diversidade, só que tudo isso aí levou ele a entender que o Japão estava passando por um problema muito sério de locomoção. Então, ele teve a ideia de adaptar geradores de eletricidade em bicicletas. E aí ele fez algumas, começou a vender, começou a dar certo, então ele precisava de uma fábrica para construir esses motores. O que ele fez? Ele escreveu 18.000 cartas à mão e enviou para donos, proprietários de lojas de bicicleta. Ele conseguiu que 5.000 adiantassem o valor das bicicletas, o valor da compra, e com esse adiantamento ele conseguiu então construir a fábrica dele, e em 1948 então é fundada a Honda Motor Company, sendo que em 1950 aí surgiu a primeira realmente motocicleta, não apenas uma bicicleta motorizada, uma motocicleta. Tudo isso em 1945, na década de 45, o período da Segunda Grande Guerra. O que a gente pode fazer em 2020 para combater essa guerra contra esse inimigo invisível?
né? Que recursos a gente tem, né? Quais são as nossas opções? E esse é o grande ponto. Quando eu falo de recursos, eu quero lembrar que muitas pessoas falam assim, Douglas, a gente está numa era de mudanças, a gente está numa era de mudanças, está tudo mudando, a gente está numa era de mudanças. Essas pessoas estão erradas, porque a gente não está numa era de mudanças, a gente está num período de mudança de era, a gente está na interseção entre a era industrial e a era digital. Então por isso que tem toda essa confusão, todas essas confusões, as pessoas não sabem exatamente o que fazer, não sabem se é a hora de mudar é agora, ou se já foi, ou se dá para esperar mais um pouco, né? A minha percepção é que as pessoas talvez estão postergando essa mudança, né? Empurrando com a barriga, né? Deixando cada vez para mais depois, né? Para esperar o máximo de tempo possível, porque é algo desconfortável, né? Toda essa questão de mudar. Só que agora eu preciso, né, te alertar, né, chamar a atenção que o tempo acabou. Não dá mais para esperar, né, não dá mais para postergar essa mudança, deixar para depois. A hora de mudar, a hora de implementar novas ideias, de tirar novos projetos do papel, é agora. E por que talvez você não estava preparado ou preparada, né, para toda essa situação que aconteceu? Por que talvez, né, você ainda não implementou as estratégias necessárias para conseguir estar passando por esse período de dificuldade, né, tá vendendo ali de porta fechada? Sim, é bem difícil, é bem complicado, mas por que talvez essa não era uma realidade para você ainda? Tem um conceito chamado a curva de sino da inovação. Esse conceito nos fala sobre a facilidade que o mercado, né, que as pessoas em geral têm em aceitar e implementar mudanças na sua rotina, né, inovações na sua vida, né, no seu dia a dia. Então, o que é essa curva de sino, né? É uma curva em formato de sino que mostra que mais ou menos 16% das pessoas são pessoas que gostam de novidade, né? Que sai um aparelho de telefone novo, né? Sai um smartphone novo, sai uma televisão com uma resolução diferente, essas pessoas já vão lá e compram, né? Para ser mais específico, 2,5% são pessoas que saiu um negócio novo, já vão lá e compram, e 13,5% são pessoas que a gente chama de primeiros adeptos, né? Os early adopters, pessoas que gostam mesmo de inovação. Mas, de maneira geral, esse mercado então envolve 16% das pessoas. Então, surgiu algo novo, 16% das pessoas vão lá e vão tentar. Agora, qual que é o desafio? O desafio é que existe todo um universo de 84% de pessoas que também vão precisar, né, se adaptar a essas mudanças, adaptar a essas inovações. Então, 34% são a maioria inicial, 34% são a maioria tardia e 16% são os retardatários, né? Pessoas que só usam o smartphone porque é difícil de achar um telefone, né, que seja de tecla, enfim, que não tem internet. Então, esses 16% são pessoas que dificilmente vão aceitar inovações. Agora, eu acredito que você deve estar entre esses dois públicos, né, que é a maioria inicial e a maioria tardia. A maioria inicial, então, são pessoas que estão começando a experimentar a inovação. Então, de repente, tem uma loja no Facebook, tem uma loja no Instagram, vende por WhatsApp, né, vende por DM, né, bota as coisas ali no Facebook, enfim. Né? E 34% são pessoas que estão esperando, será que eu vou precisar mudar mesmo? Será que precisa? E aí, o coronavírus veio e vai derrubar a curva agora, e essas pessoas que estavam esperando, né, para ver se precisava mesmo mudar, agora é a hora, realmente vai ser necessário, não tem mais escapatória. LTV Web, aqui é mais legal. Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís Koroleski, eu sou esteticista de animais. Estou aqui hoje na Dica Pet para trazer uma dica bem importante para os donos de gato. Muitos tutores vêm até nós e nos perguntam se podem dar banho em gato ou não. O banho em gato, ele é de extrema importância, mas não com tanta frequência como o banho em cães. Quem vai determinar essa frequência do banho é o tutor do próprio gatinho, pois o banho do gato ele vai ser importante para tirar as impurezas da pele e do pelo. Então, se você observar que o seu gatinho está com impurezas que ele não consegue tirar, se auto-lambendo, você pode mandar ele no pet tomar banho. Então, você pode acostumar o seu gato a tomar banho desde filhote, para que isso se torne uma coisa boa e vire uma rotina para ele. Acompanhe mais dicas Pet Shop ao longo da nossa programação.
raio-x nos nossos negócios, um raio-x na nossa atuação como empreendedor. Como é que a gente faz esse raio-x? E aí eu espero que você esteja com papel e caneta para poder anotar as perguntas e já ir respondendo se for possível, porque o que a gente precisa responder para fazer esse raio-x? Lógico, a gente pode fazer todo um diagnóstico organizacional, etc, enfim e tal, mas agora, o que você pode fazer agora, nesse exato momento aqui, né, com papel e caneta, assistindo essa palestra? Se pergunte, quais são os pontos fortes do teu negócio? No que o teu negócio é muito bom, no que ele se destaca da concorrência? Quais são os pontos fortes do teu negócio? Quais são os pontos fracos do teu negócio? Quais são as vulnerabilidades? O que você está, né, no linguajar típico, deixando a bola picando? Né? Que vulnerabilidades o teu negócio tem? E não pensa só no teu negócio, pense em você como empreendedor também. Quais são os teus pontos fortes? Quais são as tuas qualidades? Quais são os teus diferenciais? Né? O que você tem de bom aí e que você pode usar isso para realmente dar um gás no negócio? E também, quais são os teus pontos fracos? Quais são pontos que você precisa melhorar? A partir disso, a partir da resposta dessas 4 perguntas relativamente simples, né? Não que seja simples ou fácil olhar para a gente, mas não são perguntas assim muito cabeludas. A partir da resposta dessas perguntas, você pergunta também o que você pode ou deve aprender ou desenvolver para poder sair dessa situação. Então você vai olhar quais são os pontos fortes do teu negócio, quais são os teus pontos fortes, quais são os pontos fracos do teu negócio, quais são os teus pontos fracos. E aí você pensa, o que eu preciso melhorar? Que forças eu tenho que eu consigo diminuir essas fraquezas? Que fraquezas eu tenho que eu preciso resolver para poder sair dessa situação? Esse é o grande momento de você fazer um raio-x, né? Porque no final das contas, quando eu digo que a gente vai falar sobre a principal atitude para poder sair dessa enrascada, né? Sair desse momento tenso que está sendo esse surto, né? A pandemia do coronavírus, é a gente desenvolver autorresponsabilidade. Porque no fim das contas a responsabilidade é nossa. Né? Quem toma as decisões nos nossos negócios somos nós. Né? Então, você pode dizer assim, não, a responsabilidade é minha, mas os meus funcionários não ajudam. Beleza, quem contratou os funcionários? Quem que treinou eles? Ou até não treinou, às vezes acontece. Né? O funcionário entra e está na batida, está na correria, nem consegue ter a oportunidade de ser treinado. Então, quem contratou os funcionários? Quem treinou ou deixou de treinar? Douglas, não sei, foi o RH. Beleza, quem contratou o RH? Quem que passou as diretrizes para o RH? Então, no final das contas, a responsabilidade é nossa. Douglas, mas a minha empresa não suporta um mês sem vender. Não tem como, né? Isso está além do meu poder. Certo, mas que estratégias você está utilizando para vender a portas fechadas? Eu tentei uma semana ali vendendo na internet e não deu certo. Beleza, uma semana é tempo suficiente para você ter resultados? Você tentou, que outros meios de divulgação você tentou usar? Quais são os reais diferenciais do teu produto? Ou será que você precisa escolher um produto, aquele que é o top, para focar as vendas e tentar alavancar os teus resultados? Eu não sei, né? Infelizmente, a gente não está tendo essa palestra aqui ao vivo para poder interagir com você, mas essas são perguntas que servem para a maioria dos negócios. Agora você daqui a pouco está pensando assim, Douglas, agora pegou pesado, né? Quer dizer que a responsabilidade por tudo é minha, né? Então eu sou culpado por tudo. Se meu negócio não der certo, eu sou culpado. Na verdade, quando eu falo sobre autorresponsabilidade, eu gosto de tentar mudar a visão da palavra, porque as palavras importam como que a gente se expressa, né? Em vez de pensar em culpa, pensar realmente em responsabilidade, porque ninguém quer ser culpado. Né? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente normalmente pede desculpa, tira a culpa de mim, porque a culpa é um sentimento muito pesado, né? A culpa muitas vezes leva até a depressão. Então, para evitar essa armadilha psicológica, digamos assim, de querer fugir da responsabilidade pela dor da culpa, pensa que se você é responsável pelo que aconteceu de ruim, você também é responsável e tem responsabilidade por consertar. Né? Então o que acontece? A gente pode usar o passado como referência. O que eu fiz de errado? Que ações que eu tomei, que atitudes que eu tomei, o que eu fiz de errado que me colocou nessa situação? E o que eu preciso fazer para corrigir esses erros? Na verdade, não tem muito mistério, é realmente isso, é poder olhar, cara, eu devia ter investido em estratégias digitais antes. Beleza, o que eu posso fazer agora para corrigir isso? E mais, como eu falei antes ali no mundo VUCA, a gente precisa errar rápido, aprender depressa e evoluir. O que eu aprendo com essa experiência? Porque todo erro deve nos levar a um aprendizado, né? A desenvolver uma experiência. Né? Aquela história que dizem que sábio é a pessoa que errou o suficiente para aprender o caminho certo. Né? Não é só uma questão de conhecimento, de aprendizado, de buscar informação. Né? É realmente buscar informação, aplicar, errar e aprender com esse erro. Né? E usar isso como experiência
para errar menos ou até não errar no futuro. Então não fica esperando, haja, entra em ação. Né? Não fica esperando por ajuda externa. Né? Sim, tem muitas pessoas que estão dispostas a ajudar, muitas entidades, enfim, estão procurando diferentes maneiras de ajudar, mas isso não impede você de procurar informação na internet, de ler um livro, enfim, alguma coisa que você está procurando, né? Conversar com o teu gerente, com o gerente do teu banco, ver qual é a solução que você pode, né, encontrar ali, ou até com o contador, ou como eu falei, amigos, conhecidos, outros empresários que daqui a pouco estão passando por essa situação de uma maneira menos tensa, porque está tenso para todo mundo, mas estão passando de uma maneira menos tensa e que daqui a pouco você pode aprender alguma coisa com essas outras pessoas. Eu até vou te dar uma sugestão. Eu falei aqui sobre buscar informação na internet. YouTube é uma coisa que tem muito material gratuito. Tem muita... Como abrir loja no Facebook, como conectar Mercado Livre, o Mercado Pago, ou PagSeguro numa loja virtual do Facebook ou do Instagram, como vender pelo WhatsApp. Tem toneladas de conteúdo gratuito e de valor no YouTube. Tem outros lugares também, como por exemplo a Udemy, né, udemy.com, que tem várias pessoas que produzem cursos e ensinam ali por 20, 30 reais você aprende uma habilidade nova. Então, sim, é um pouco complicado, né? Parece difícil e infelizmente eu tenho que admitir que eu não vou fazer aqui como alguns colegas, não, é tudo simples, é tudo fácil, é bem tranquilo, né? É difícil porque eu me colocar à disposição de aprender algo novo, tentar suportar a dor do erro, aprender com isso, tornar isso experiência e sabedoria, é doloroso. É aquilo que a gente chama de sair da zona de conforto. Ninguém quer admitir que está na zona de conforto porque esse nome não ajuda. Esse nome é um nome que dificulta as pessoas reconhecerem que estão na zona de conforto. Porque zona de conforto parece que eu estou bem, eu estou tranquilo, tá tudo resolvido, estou com a vida ganha. Zona de conforto significa basicamente o seguinte: você tem determinadas coisas com as quais você é confortável, determinadas coisas com as quais você é desconfortável. Se, por exemplo, você é uma pessoa, Douglas, me falou para pesquisar no YouTube, eu nunca usei YouTube, não gosto de YouTube, não tenho paciência para ficar olhando vídeo, tutorial lá de 15, 20 minutos, isso é desconfortável para você. Mas talvez você precise acessar essa zona de desconforto para poder aprender justamente aquilo que você precisa para dar a volta no teu negócio. LTV Web, aqui é mais legal. Quem passa pela BR-153, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, no município de Marcelino Ramos, pode contemplar essa bela paisagem do Lago do Rio Uruguai. Também se destaca no cenário essa imponente ponte em curva, finalizada no ano de 2000, veio substituir a antiga, que ficou submersa devido à formação do reservatório da usina Itá, com 630 metros de extensão. 13 metros de largura a 23 metros de altura da antiga ponte. Sustentam a estrutura 16 pilares. Ela faz a ligação do estado gaúcho e catarinense. Esse foi o primeiro voando pelo Alto Uruguai. Fique ligado em nossa programação, que em breve a LTV vai mostrar sua cidade de outro ângulo. É que ninguém quer sair da zona de conforto. Tá todo mundo torcendo que o mundo volte ao normal para poder continuar sendo como é. E infelizmente essa não é a realidade. Quem não mudar, quem não sair dessa zona de conforto, que volto a dizer respeitosamente, eu não estou dizendo que você está confortável com toda essa situação que está acontecendo. Estou dizendo que existem situações, existem atitudes que você tem que são confortáveis para você, mas que talvez não são as atitudes que você precisa desenvolver, que você precisa realizar para poder sair dessa situação tensa. Então, volto a dizer, ninguém quer sair da zona de conforto, só que esse é o momento certo, esse é o momento definitivo em que quem sair da caixinha, quem pensar em situações diferentes, quem persistir buscando esse autodesenvolvimento, aí sim
é que vai conseguir prosperar. Então, esse é o momento onde nós estamos agora, é o momento de reagir, né? Então, aconteceu, passou, o furacão aqui passou, mas a gente agora precisa juntar os cacos e fazer esse raio-x, entender o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar e entrar em ação, reagir. Talvez nesse momento de raio-x você acabe entendendo que está na hora de recomeçar. Está na hora de repente, aquele produto que sempre vendia não está mais vendendo, vou desenvolver um novo, vou desenvolver um produto semelhante. Ou daqui a pouco você tinha um produto que vendia super bem lá atrás e você acabou pegando e indo para uma área mais inovadora e tal, só que aquele produto ainda tem apelo, de repente os concorrentes ainda estão vendendo ele. Né? Aquele produto que a gente chama, né, o pão francês, né, que é o nosso popular cacetinho, né? Mas qual é o teu pão francês? Qual é aquele produto que você sabe que se você botar a vender, vai vender e que daqui a pouco isso vai dar uma injeção de caixa na tua empresa? Né? Então, esse é o momento da gente entender que não dá mais para continuar fazendo as mesmas coisas. A gente precisa pensar em quais são as ações, as atitudes que a gente precisa tomar para mudar o rumo do nosso negócio. Isso dá medo, dá muito medo, mas é inevitável. Esse é o novo normal. Então, depois de todas essas informações que eu passei aqui, o que é importante que você registre? Sim, eu talvez dei um chacoalhão aí dizendo que precisa mudar, precisa mexer, precisa mudar. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. Mas o mais importante, se perdoe. Se perdoa, sabe assim, ó. Na realidade, o coronavírus pegou todo mundo de surpresa. Sim, algumas pessoas já estavam mais prevenidas, algumas pessoas já tinham uma noção. Em dezembro começou um negócio lá na China, será que isso aí chega aqui? Quando chegar, o que vai acontecer? Mas, na realidade, está todo mundo meio perdido, meio confuso, sem saber o que fazer. Se daqui a pouco tu tá super confiante nos teus negócios, de repente com os filhos lá na escola tá meio caótico, não sei o que eu faço, enfim. Então tá todo mundo meio perdido, é um momento tenso, é um momento de ansiedade para todo mundo. Então, apesar de eu estar conclamando que você assuma essa responsabilidade pela mudança que é necessária para o teu negócio persistir, não seja tão duro consigo mesmo. Você não tinha como prever todo esse impacto. Mas por outro lado, a gente precisa aceitar que esse nosso mundo não vai voltar ao normal. As coisas não vão voltar a ser como elas eram antes. As coisas vão normalizar? Sim, mas vai ser um novo normal. É uma nova situação em que as pessoas talvez vão ter um receio maior de pegar um produto, de cumprimentar com a mão, não sei quanto tempo vai levar que a gente vai estar usando máscara, né? Então, o que a gente precisa entender é que o mundo já estava mudando e agora ele mudou de vez. Né? Eu acredito, né, que nem eu comecei aqui essa palestra falando que a gente não estava numa era de mudanças, a gente estava numa mudança de era. Eu acho que o coronavírus veio e empurrou a gente para a era digital. Agora, depois do coronavírus não vai ser mais uma mudança de era, vai ser era digital e acabou. Né? Então, se você não se sente confortável trabalhando no mundo digital, é muito importante que você desenvolva essa habilidade. Com relação a isso, o que eu posso te prometer, te garantir, é que por mais difícil que seja, a gente dá conta. Né? O ser humano é fantástico, o nosso cérebro, né? A nossa cabeça aqui é algo extremamente sensacional. Qualquer pessoa pode desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, novos aprendizados, se dedicar o suficiente. Né? Dizem, aprender uma língua nova é mais fácil quando a gente é criança. Sim, é mais fácil, não é impossível você aprender uma língua nova se você é mais velho. Aprender um instrumento musical é mais fácil quando a gente é criança. Sim, é mais fácil, mas não é impossível aprender a tocar um instrumento depois que você tem uma certa idade. Então, se você não tinha uma familiaridade, não tem um conforto trabalhando com meios digitais, você consegue desenvolver isso, mas através da prática consistente, né, dia após dia lá, tentando, insistindo, errando e aprendendo, e tolerando a frustração, né, que o erro provoca. Chegando aqui mais para o fim da nossa palestra de hoje, eu quero te dizer que eu sei que a gente está numa guerra com um inimigo invisível, né, mas nós não estamos numa guerra contra um inimigo que pode ameaçar fisicamente o nosso negócio. A gente não está fugindo de bomba, que nem o nosso amigo lá, Soichiro Honda, né? Ninguém vai bombardear o teu negócio, né? Ninguém vai bombardear a tua loja. Então, eu acredito que a gente tem uma certa vantagem, né? A gente tem recursos à disposição para enfrentar os desafios que a pandemia do novo coronavírus está trazendo para a gente. Eu gosto muito do empreendedor
que me deu um chacoalhão, né? Ter contato com o material dele me dá vários chacoalhões, muitas vezes necessários. Ele fala assim, cara, você tem noção de quanto recurso você precisava antigamente para poder passar uma mensagem na televisão? Ou você ia pagar um anúncio exorbitante, que hoje ainda a televisão é um meio relativamente caro, ou então você tinha que abrir uma rede de televisão, né? Investir em equipamento, câmera, etc. E hoje em dia você tem um celular, você tem um YouTube, você tem um Facebook, você consegue produzir conteúdo praticamente gratuitamente. Então a gente tem recursos, sim, para enfrentar esses desafios. A gente só precisa estar disposto a encarar esse desafio, né, de sair da nossa zona de conforto, né, de entrar na zona de desconforto, né, e fazer coisas que talvez a gente acredite que sejam desconfortáveis, mas que são as ações necessárias para fazer o nosso negócio prosperar. Então, para a gente fazer um breve resumo do que foi falado aqui hoje até agora. O mundo já era volátil, incerto, complexo e ambíguo. A pandemia apenas acelerou a nossa consciência disso. E como eu acabei de falar para você, esse novo normal é que nós não vamos mais estar nessa mudança de era. A gente vai estar na era digital e quem, né, entrar na dança entrou e quem não entrou, infelizmente, vai, né, ficar fora. Também, agora é a melhor hora para você tirar um tempo, né, reservar um tempo para fazer um raio-x da sua empresa, né, encontrar os erros e repará-los, encontrar as suas forças e aproveitá-las ao máximo. E você é o principal responsável por fazer essas coisas acontecerem. Eu não posso ir ali e dizer para você quais são as tuas forças, quais são as tuas fraquezas. Eu não posso ir aí e fazer as coisas por você. Né? Você é o principal responsável, você é o principal ator, você é o protagonista da tua história, do teu negócio. Você trouxe o teu negócio até aqui e eu tenho certeza de que você é capaz de conseguir conduzir ele adiante. Certo? Então essa foi a palestra O Mercado Pós-Covid-19. Você está pronto? E eu quero saber de você. Coloca aqui nos comentários. Depois de tudo isso que eu falei, você se sente mais pronto ou menos pronto, né, para encarar esse desafio? Né? Tem algum assunto, né, que eu falei aqui ou algum outro assunto sobre o qual você gostaria de saber mais? Então deixa a sua opinião, né, suas dúvidas, suas perguntas, questionamentos sobre esse conteúdo aqui nos comentários. E eu me coloco à disposição para a gente conversar. É só você me chamar no WhatsApp 549-9268-6720 e a gente pode conversar e trocar uma ideia sobre como é que está sendo essa situação para você, o que você precisa fazer para melhorar. De repente, se você tiver alguma dúvida mais específica com relação ao teu negócio que não quer botar aqui nos comentários, manda para mim e a gente, né, conversa e a gente vê como que eu posso melhor te ajudar também. Então, um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. E aí, gostou da palestra? Espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha aprendido e possa colocar em prática os aprendizados, né, que eu compartilhei com você nessa palestra. Qualquer dúvida, como sempre, é só colocar aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida que você queira tirar ou quiser sugerir alguma pauta para os próximos programas, é só entrar em contato através do e-mail empreendedorantifrágil@douglaspereira.com.br e eu vou ter um maior prazer em poder colocar as tuas dúvidas, né, questionamentos no programa. Certo? Um abraço, então até a próxima segunda-feira, às 19h30, aqui nos canais digitais da LTV. LTV Web, aqui é mais legal.